Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz, eu sou integrante da Diretoria de Projetos e da Diretoria de Relações Institucionais do ACS-UFRJ Student Chapter, que é um grupo de extensão internacional vinculado à Sociedade Americana de Química. O ACS-UFRJ Student Chapter foi fundado em 2017 e é supervisionado pelos professores Peter Seidel e Estevão Freire, da Escola de Química da UFRJ. As nossas atividades são voltadas para a divulgação da Química Verde. Já realizamos oficinas em semanas acadêmicas, palestras, workshops, simpósio, em parceria com a UFRJ e centros de pesquisa e empresas. Atualmente, o grupo conta com 17 integrantes, sendo 12 alunos de graduação e pós-graduação, do IFRJ, da Escola de Química, do Instituto de Química da UFRJ, 5 professores de ensino médio e técnico e superior do Cefet, IFRJ, IFPB e do Colégio Pedro II. Em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos. É com muita honra que no webinar de hoje temos como convidada a Laura Buquerque. A Laura é mestre em Planejamento Energético e Ambiental pela COP UFRJ, é bacharel em Engenharia Química pela UFRJ também, foi consultora ambiental de uma empresa global de consultoria especializada, analista de sustentabilidade de uma das maiores empresas privadas do Brasil, coordenadora de programas de uma fundação em educação e gerente técnica de uma associação empresarial nacional. Ela possui um sólido conhecimento em energia, mudanças climáticas e finanças sustentáveis e atualmente está de volta à consultoria como gerente de equipe da Way Carbon, onde é responsável pelo escritório do Rio de Janeiro. Laura, seja muito bem-vinda. Você pode compartilhar sua apresentação agora. Ok, obrigada, Luiz. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vamos lá. Mas, bem, gente, obrigada pelo convite. Como o Luiz falou, eu sou filha da FRJ também. E agora, em novembro, eu volto para a FRJ como doutoranda no programa de Engenharia de Produção. Então, depois de quase 10 anos, 9, na verdade, afastada diretamente, digamos assim, da academia, eu volto esse ano. E muito por uma busca de conhecimento nesse tema, que é o tema de finanças verdes ou sustentáveis, que eu vou compartilhar um pouco com vocês. E acho que é isso. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Espero contribuir um pouco com esse olhar de como que as empresas estão trabalhando o assunto para poder ventilar ideias para vocês conectarem esse tema de finanças verdes com a química verde. Então, preparei um roteiro para apresentar para vocês, onde eu trago primeiro o que é o desafio das finanças verdes, né? Por que a gente fala de finanças verdes, de financiamento climático, financiamento sustentável, o que é a solução financeira e os instrumentos que estão disponíveis para isso, e aí fiquem à vontade também
para perguntar, porque eu sei que não é um tema, essa parte financeira não é um tema de conhecimento de muitos, então fiquem à vontade. E, por fim, eu trago alguns exemplos de empresas para vocês verem como que isso vem sendo aplicado no mercado de forma prática, tá? Então, eu sempre gosto de começar a falar de finanças verdes falando do desafio da mudança do clima. Então, não sei o quanto cada um de vocês acompanha a agenda de mudança climática, a gente está num momento, na verdade, recentemente, num momento muito importante, onde recentemente a gente teve um relatório, né, do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que é o braço científico da ONU, publicando o quão urgente e afirmando mais uma vez a contribuição do homem, das ações do homem, visto, enfim, desenvolvimento de processos tecnológicos e produtivos ao longo do tempo terem contribuído para o aquecimento global. Então, gosto sempre de trazer essa primeira imagem, que ela mostra um pouco para a gente das motivações por trás dessa mudança na agenda de financiamento como um todo. Então, quando a gente olha para esses gráficos, e aqui a gente traz quais são as projeções nos cenários em que o mundo siga com as políticas que já estão implementadas, que é esse grande, essa faixa larga, azul mais clarinha, e outros cenários, se a gente implementar as metas que estão estabelecidas. Opa, acho que eu ativei sem querer um annotate aqui na tela, mas acho que passou. Tá. Deixa eu voltar, então. Como que a gente seguiria no mundo se a gente seguisse com as políticas que já estão implementadas, a gente seguindo com compromissos mais relacionados a ser neutro em carbono, e o compromisso realmente necessário, que eu não sei quanto vocês acompanham essa agenda, mas para que o planeta continue com um ecossistema seguro, como a gente conhece hoje, a gente precisa, a partir de 2050, principalmente pós-2060, como o gráfico mostra, começar a ter as emissões negativas. O que eu quero dizer? Líquidas negativas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente visa num planeta onde as emissões de gás de efeito estufa sejam menores que as remoções, na verdade, sejam maiores que as emissões de gás de efeito estufa. Então, nos três principais cenários que eu destaquei, né, seguindo a trajetória como o mundo é hoje, um cenário otimista, a gente precisa cada vez mais ter esforços para seguir em direção a 1,5 graus. E essa é a mensagem que o relatório do IPCC que eu comentei para vocês traz de forma muito clara. Isso significa que a gente precisa transformar os processos produtivos como eles são hoje. Então, a gente precisa sair de uma matriz global baseada majoritariamente em energia fóssil para uma base majoritariamente renovável. E essa transição, ela é uma transição energética, uma transição tecnológica para todos os processos, principalmente vocês, né, da indústria química, sabem muito bem como nós da indústria química, na verdade, sabemos como isso funciona. Então, para que a gente possa ter esse shift, sair dessa curva de onde a gente está hoje, em 2020, e trazer ela para essa trajetória verde, a gente precisa mudar muitos processos. E a mudança desses processos exige claramente que a gente mude e invista diversos recursos que, historicamente, não estão disponíveis para essa transição. Então, dado, né, esse cenário de necessidade de mudança tecnológica, para que a gente possa seguir nos limites orientados pela ciência, para que a gente conheça e garanta que os ecossistemas continuem atuando e prestando os serviços ambientais e ecossistêmicos que a gente conhece e usufrui deles hoje, a gente precisa não só que os processos produtivos mudem, mas que a aplicação dos recursos, a aplicação de capital mude em direção a essa transição também. E aí, como que a gente está em relação a isso, né? Os esforços são enormes e quando a gente olha historicamente para como que o recurso, o capital, tem sido direcionado para essa transição, a gente tem alguns indicativos, né? O primeiro, que principalmente os atores privados têm investido em tecnologias desse tipo, os atores públicos também, mas os atores privados de forma muito maior, e que esse recurso se dá
de duas formas, principalmente, né? A primeira, na forma de doação, então, é o ator privado, empresas, bancos, grandes instituições financeiras fazendo doações para transição para o baixo carbono, e por meio de um instrumento, que é o instrumento financeiro de dívida, que as empresas privadas têm utilizado para captar recurso no mercado, que são os títulos temáticos, né? Que são títulos verdes, climáticos ou sustentáveis. Eu vou explicar um pouquinho desses rótulos mais para frente. E, além disso, quando a gente olha para esse histórico de como tem sido o financiamento para a economia de baixo carbono, a gente vê que a agenda está muito mais, a agenda não, o capital, desculpa, ele está muito mais focado em processos tecnológicos ligados a mitigar, ou seja, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, do que a adaptar as infraestruturas para a mudança do clima. Isso é fato, né? Está acompanhado, está claro aí no gráfico. E também quando a gente olha desde 2015 a 2018, e eu estou super ansiosa para os dados novos desse relatório, que é um relatório que a Climate Policy Initiative faz a cada 2 anos, e o próximo deve ser lançado esse ano, para ter esses números mais atualizados. Mas quando a gente olha o investimento no setor de energia, a gente vê desde 2015 a fatia do que tem ido para renovável tem sido insuficiente e menor em relação à fatia do recurso que tem ido para as energias fósseis. Então, né, esse gráfico da direita, de quem olha para o slide, mostra claramente como energia renovável, como eólica e solar, estão ali numa faixa entre os 300 bilhões de dólares ao longo do ano, desde o ano de 2015, e que, apesar do investimento em fontes fósseis como carvão, óleo e gás, tanto upstream como downstream, como geração de eletricidade por fontes fósseis, tenha diminuído, o crescimento não foi proporcional para as energias renováveis. A gente tem ainda um cenário aí onde, se a gente for olhar para o meu gráfico anterior, a gente está numa trajetória que está mais parecida com seguir as políticas que hoje estão implementadas do que efetivamente fazer uma mudança considerável em direção àquele 1,5 graus, que é a temperatura que os cientistas entendem serem o aumento máximo, né, médio da temperatura, aumento máximo da temperatura média terrestre. E aí, qual é a solução para isso, né? Vide esse desafio, criou-se aquele instrumento que eu comentei para vocês, título temático, que é basicamente um título de dívida, e diversos investidores no mercado, olhando para a oportunidade que essa economia de baixo carbono pode trazer, ela começou, o mercado financeiro começou a demandar, e a demanda por investimentos nessa área de economia de baixo carbono, área de mudança do clima, de energia renovável, tem crescido rapidamente e tem sido uma escolha, de certa forma, preferida por um determinado grupo de investidores, por alguns motivos, que são esses 4 motivos que estão apresentados no slide para vocês. Então, primeiro, em relação porque a performance financeira, então a gente tem visto projetos relacionados à economia de baixo carbono, tem tido empresas que implementam esse tipo de projeto têm sido mais valorizadas frente a outras, e de forma bem evidente, os projetos financiados por esses títulos, que a gente chama de verde ou sustentáveis, dependendo do que ele está financiando, eles têm melhorado o desempenho operacional dessas empresas porque criam valor no longo prazo. O segundo ponto é relacionado à performance ambiental. Então, muitos investidores passaram, nos últimos 2, 3 anos, a eles mesmos estabelecerem metas em relação à sustentabilidade. Então, a partir do momento que investidores selecionam projetos com essa pegada verde, ambiental, ou inclusive social, né, para ter essa característica sustentável, eles passam a responder para o mercado de forma mais consistente como que eles estão implementando o desempenho ambiental deles. Um outro ponto em relação à orientação de longo prazo, então, projetos de economia de baixo carbono são projetos de longo prazo, a transformação não é imediata, ela demora aí de 5 a 10 anos, e os investidores têm buscado
projetos que tenham esse horizonte de maior longo prazo para diversificar as carteiras e mostrar uma estabilidade maior no longo prazo. E, por fim, historicamente, grandes empresas de capital aberto, elas buscam uma base de investidor que é geralmente baseada no crédito. E quando uma empresa de capital aberto vai buscar investimento, quando ela vai por meio de um título, ela amplia a base de investidores dela, que tem muito mais a ver a como um olhar de investimento e não um olhar de buscar crédito. Então, essas quatro direções, esses 4 direcionadores, né, são assim, justificativas de como a gente está vendo o mercado financeiro tentando se encaixar com aquele problema, aquele desafio que eu mostrei para vocês, de mudar os processos tecnológicos de uma determinada rota para outra rota. E o que são esses títulos temáticos, então, que eu comentei? Primeiro que eles possuem alguns rótulos, como eu falei. Então, vocês vão ver, e tem muita matéria na mídia falando de título verde, título climático, título social, título sustentável. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é para onde o recurso está indo. Então, se o recurso está indo para uma atividade que reduz emissão de gás de efeito estufa ou está ligado à adaptação à mudança do clima, ele é rotulado, coloca-se um rótulo, igual o rótulo de qualquer produto, de título climático. Se ele está indo para outras atividades ambientais que não são climáticas, como, por exemplo, manejo florestal sustentável ou uma conservação da biodiversidade em determinada área, ele é rotulado como verde. Se ele tem um olhar estritamente social, porque ele está trabalhando com questões relacionadas à educação ou a gênero, à equidade, ele tem esse título de social. Se ele tem um rótulo, um rótulo social, e se ele tem um rótulo sustentável, ele está falando tanto, ele está direcionando o recurso tanto para o título V, tanto para projetos verdes quanto projetos sociais. Então, ele possui as duas características, são os títulos sustentáveis. Então, sempre que vocês lerem na mídia algo sobre isso, o rótulo do título tem a ver com para onde o recurso daquele dinheiro está indo. Então, de forma mais prática, o que a gente está chamando de título, seja ele qualquer rótulo, com este tema verde, social, climático ou sustentável? Ele é um título de renda fixa, como qualquer título de renda fixa emitido por uma instituição privada ou por uma instituição financeira, pública ou privada também, que capta uma determinada quantidade de capital para financiar ou para refinanciar determinados projetos ou construção de ativos que sejam caracterizados como verdes ou sustentáveis. A segunda opção é que você tenha uma operação de crédito, no caso do item 1, título de renda fixa, é uma empresa indo ao mercado buscar recurso para projetos com essa característica. No item 2, é uma operação de crédito onde a taxa de juros daquela operação fica vinculada ao indicador de desempenho do projeto. Então, vou mostrar mais para frente alguns exemplos, mas só para vocês terem isso em mente. De forma muito prática, quando se fala de financiamento verde, crédito verde, finanças verdes, o que a gente está falando? Hoje está falando de um título de renda fixa, que possui esse direcionamento de capital para projetos verdes e sustentáveis. Hoje a gente está falando de uma operação de crédito, uma empresa que bateu na porta de um banco para buscar um crédito, e ela vinculou a taxa de juros dela ao desempenho ambiental, ou social, ou sustentável que ela estabeleceu. E aí, em termos de relevância, a gente vê esse tipo de operação, esse tipo de título crescendo pelo mundo e se espalhando por vários países. Esse dado a gente tem até setembro do ano passado, muito provavelmente em breve deve ter um dado atualizado, com outros países participando muito mais desse tipo de operação. E no Brasil, a gente tem até junho de 2021, só nesse ano, cerca de 9.490 milhões de dólares emitidos em operações desse tipo. Então, é uma quantidade de recurso destinada a projetos verdes. Pelo gráfico, a gente vê que essa destinação de recurso ela é crescente e a gente vai ver daqui a pouco os números acumulados também. Então, queria passar esse grande panorama para vocês. Quando a gente olha para o mundo, para onde está indo o que a gente está chamando de verde ou sustentável, né? Então,
já mostrei para vocês, e os gráficos mostram lá que o mercado de títulos verdes teve um crescimento exponencial nos últimos 5 anos, de forma muito clara. O número de investidores é crescente, e já é muito claro para os investidores que investir em projetos de energia, edificação, transporte, água, evitar desperdícios ou de uso da terra, não sacrifica retorno financeiro. Então, globalmente, os principais projetos estão ligados à energia, e aí, quando a gente fala de energia, é energia renovável, geração de eletricidade de fontes renováveis. Quando a gente fala de edificações, é buscando toda a construção sustentável, não só edifícios mais eficientes, mas que cubram toda a parte de construção, a parte de reuso de água e também de energia renovável. No transporte, a gente está falando de transporte limpo, eletrificação. Na água, tem tanto a questão relacionada à gestão hídrica quanto projetos de saneamento. Em desperdícios, a gente está falando de evitar projetos industriais que evitam desperdícios, que tornam processos mais eficientes. Em uso da terra, a gente vai ver no Brasil, mas tem muitos projetos de manejo florestal sustentável e conservação da biodiversidade. É muito claro também que hoje o mercado está abaixo do que é o potencial dele, então existe um mercado estimado aí em cerca de 100 trilhões de dólares, que pode ser alocado em projetos desse tipo para esses setores que eu comentei. No Brasil, quando a gente olha os tipos de projetos que estão recebendo esse tipo de recurso, a gente já vê que esses títulos, né, que é um desejo da empresa de buscar capital para financiar esse tipo de projeto para uma economia de baixo carbono ou para um olhar mais sustentável, ele tem sido uma ponte, tanto em relação à base de novos investidores, como eu citei lá no começo, como uma forma muito clara de financiar uma economia para baixo carbono. Então, de forma acumulada, já foram investidos mais de 24 bilhões de dólares no Brasil desde 2015. E esse ano foi um ano completamente atípico, onde até o número aqui já está mais atualizado. No slide anterior estava até julho, que eu acho que já deve estar até o mês passado, que a gente já está em 11 bilhões de dólares. Esse número, e tanto o número que eu passei para vocês agora, quanto esse gráfico, ele muda a cada novo projeto de um tema verde, sustentável ou social que é financiado. Então, a gente vê um perfil de projetos um pouco diferente no Brasil, exatamente por conta dos recursos naturais que a gente tem, então, principalmente para florestas e para o agro. Tem vários projetos, principalmente de manejo florestal sustentável, que foram financiados com esse tipo de instrumento, e aí a gente destaca a Suzano e a Klabin, que tem grandes projetos desse setor. E além dos projetos de energia, a gente também tem de bioenergia, transmissão de energia, os florestais eu já comentei, e para agropecuária. Então, tem um perfil um pouco diferente de setores globais. E no Brasil, quando a gente olha essa linha super larga, essa barra super larga, que é o comparativo, essa barra representa os projetos que são os projetos que eu comentei, que possuem taxa de juros indexadas com algum indicador ambiental. Então, diferentemente de algumas características internacionais, onde os projetos simplesmente têm um direcionamento imediato do recurso para projetos verdes, no Brasil as empresas têm utilizado indicadores diretamente com as instituições financeiras, indicadores de desempenho ambiental ou social, para calibrar a taxa de juros. E aí, né, se a empresa cumpre a meta que ela estava prevendo e que ela acordou com a instituição financeira, ela pode ser bonificada na taxa de juros ou ela pode ser penalizada na taxa de juros se ela não cumprir aquela meta. Isso tudo é uma discussão entre a empresa que foi buscar aquele crédito junto à instituição financeira e a instituição financeira que está concedendo aquele crédito para aquela empresa. No Brasil, a gente tem um perfil de grandes empresas atuarem, né, principalmente empresas de capital aberto, não é restrito para empresas de capital fechado, empresas de capital fechado podem buscar emitir títulos verdes sem problema nenhum, mas por conta de todo o processo de estabelecer o projeto, criar o projeto, coordenar essa emissão no mercado financeiro, existe um custo para essa transação toda. Então, tem um perfil de grandes empresas emitirem esse tipo de dívida.
E é um perfil no Brasil um pouco diferente do que internacionalmente. Internacionalmente, tem muitos bancos de desenvolvimento que fazem essa emissão também. No Brasil, tem alguns bancos de desenvolvimento, mas, principalmente, são corporações que fazem esse tipo de operação. E no ano passado, a Bolsa, né, que agora é chamada de B3, ela passou a identificar para todos os investidores quais são as operações que são caracterizadas como títulos verdes. Então, toda operação financeira agora sai com um carimbo, digamos assim, dentro da Bolsa, caracterizando que ela está utilizando os recursos para uma característica verde nos tipos de projeto que eu já comentei para vocês e vou detalhar daqui a pouquinho. Então, só aprofundando um pouquinho em termos de instrumento, e aí se eu estiver sendo técnica demais, vocês, por favor, levantem a mão aí, mas quando uma empresa decide ir buscar recurso, ela pode ir por uma abordagem de controlar os recursos, que é por meio da emissão de uma dívida, então os instrumentos são uma debênture, um certificado recebível do agronegócio, uma letra financeira, ou por uma abordagem de desempenho, que é quando você indexa, quando você conecta um indicador ambiental ou social dentro daquela taxa de juros. Então, são esses dois tipos de abordagem para se caracterizar o financiamento verde. Ainda falando, e assim, esses são os instrumentos no Brasil, né? Então, só voltando um pouquinho rapidamente, quando a gente fala de instrumento, então, eu, pessoa física, quero fazer um investimento que seja verde. Então, busque por debêntures, certificados recebíveis do agronegócio, etc., que possam ser verdes, que eles vão carregar esse rótulo de um benefício ambiental ou social. E você pode investir nesse tipo de projeto, tá? Ainda falando um pouquinho do Brasil, quando a gente olha os principais instrumentos utilizados, eles se diversificam entre os que eu comentei, mas com o perfil de empresas de capital aberto, os bonds, que são os títulos tradicionais, é o principal instrumento que tem sido utilizado. E os projetos caracterizados no Brasil têm sido caracterizados principalmente como verdes, depois de desempenho, depois como sustentáveis, depois social e depois de transição. Quando a gente fala de projetos de transição, são projetos que não são puramente verdes, mas que estão atuando numa transição para serem verdes. E aí, falando das categorias de projetos elegíveis e como que isso conversa um pouco com a química verde, tentando fazer esse paralelo, né? Então, eu citei lá para vocês como que globalmente os projetos estão distribuídos, nacionalmente também, mas não é porque estão distribuídos daquela forma que são só aqueles tipos de projeto que são passíveis de receber, ou elegíveis, na verdade, para receber recurso dessa forma. Então, passando aí pelas categorias, né, energia renovável, solar, eólica, geotérmica, e aí desde solar flutuante, eólica offshore, todos os tipos de tecnologia para energia renovável e para transmissão e armazenamento de energia estão dentro dessa categoria. Então, toda a parte de desenvolvimento de baterias e novos tipos de bateria entram dentro dessa categoria. E grandes empresas que elas podem aplicar os recursos de pesquisa e desenvolvimento delas nesse tipo de projeto, e esse tipo de projeto pode ser caracterizado como um financiamento verde. Mas seguindo aqui, sem sair um pouco da rota, projetos de eficiência energética, tanto para a parte de edificação, como já comentei para vocês, mas para melhorar qualquer tipo de sistema e torná-lo mais eficiente. Prevenção e controle da poluição, então, tanto para tratamento de efluente líquido ou atmosférico, controle de emissão e de emissão de gás de efeito estufa ou de outros poluentes atmosféricos, particulados e, enfim, óxidos nitrosos e sulfurosos, descontaminação do solo, reciclagem a partir de produtos, geração de energia a partir de resíduos. Então, a lista é super extensa, né? Então, só para não deixar de passar em tudo, na gestão sustentável dos recursos naturais, quando o Brasil começou a atuar, as empresas brasileiras começaram a atuar nesse tema, eles começaram nessa parte de gestão de sustentável dos recursos naturais, com projetos de silvicultura e manejo florestal sustentável. Então, olhando para as florestas e para as empresas que possuem grandes áreas com recursos naturais,
foram estabelecidos projetos de conservação, restauração, recomposição da vegetação nativa, entre vários outros. Então, a lista é super extensa, e aí eu botei a setinha aqui para a categoria, que é de produtos, tecnologias de produção e processos ecoeficientes, porque eu acho que é, de repente, a categoria que se melhor conecta com a química verde por conta do desenvolvimento de tecnologia de produtos biodegradáveis ou com base em energia renovável e produtos e processos ecoeficientes. Então, qualquer nova tecnologia em que a gente mude a entrada de uma matéria-prima para uma fonte renovável, seja no processo industrial, seja no processo energético puramente, é uma tecnologia elegível a receber financiamento verde. Então, uma empresa que queira desenvolver projetos deste tipo, ela pode buscar recursos desse grupo de investidores focado em investir nesse tipo de projeto. Então, só para passar por tudo, projetos de adaptação à mudança do clima, projetos de gestão sustentável dos recursos hídricos e de transporte limpo. Então, recentemente, por exemplo, projetos para o uso de bicicletas elétricas no Brasil, tiveram duas pequenas empresas, na verdade, que não são grandes, que emitiram títulos verdes e buscaram financiamento para financiar o uso de bicicletas elétricas. Então, o leque de opções e categorias de projeto, ele é super amplo. Acho que vocês terão opiniões, inclusive, até adicionais a minhas, talvez não só a parte de produtos, tecnologias e processos ecoeficientes sejam um espaço para química verde, mas na parte de armazenamento e produção de baterias também, conectada também ao transporte limpo, pode fazer sentido. Então, só para vocês terem esse grande olhar aí do que seriam os projetos elegíveis a receber financiamento desse tipo. E aí, só muito rápido, né? Se eu sou uma empresa e eu quero buscar capital para financiar um determinado projeto, desculpa, o que eu preciso fazer? Então, tem 3 principais etapas, e a gente chama de emissão o momento em que a empresa vai a público buscar recursos, né? Então, muito rapidamente, uma empresa precisa desenhar qual é a lista de projetos e a característica verde, social ou sustentável daquele conjunto de projetos que ela quer financiar. Ela gera indicadores para esses projetos, ela passa essa lista de projetos por um processo de avaliação externa, como se fosse uma auditoria, por uma outra parte que vai olhar para aquela lista de projetos e falar, não, realmente, isso tudo que você está dizendo nesse documento, nesse relatório, essa sua lista de projetos faz sentido, ela é sustentável, ela contribui para a mitigação ou para a adaptação à mudança do clima. E com esse aval, ela vai para o mercado buscar os investidores para financiar o projeto dela. E depois disso, ela precisa, que são as etapas de prestar conta do pós-emissão, ela precisa prestar conta do uso daquele recurso. Então, ela foi para o mercado, ela captou investidores para investir naquela lista de projetos que ela tem, e ela vai a cada ano falar, olha, para essa minha lista de projetos que eu prometi melhorar a gestão hídrica dessa determinada planta com este indicador, eu cumpri assim assado e usei 10% do recurso que eu captei. Para este projeto aqui, eu prometi reduzir as emissões de gás de efeito estufa, eu cumpri 5% neste ano e usei 50% do meu capital. E ela vai prestar conta anualmente. E aí, por fim, antes da gente entrar em alguns exemplos de empresas que já fizeram essa emissão, esse tipo de emissão, todo esse processo dentro de uma grande empresa, ele não é simples, né? Ele traz alguns desafios que são de gestão, de comunicação e de monitoramento. O desafio da gestão é que a decisão de uma grande empresa em investir num projeto verde, ela passa por várias áreas diferentes, né? Ela precisa ela precisa que as diferentes áreas da empresa, a área de sustentabilidade, a área de tecnologia, a área de tesouraria, a área financeira, todas elas concordem que o recurso vai para aquele conjunto de projetos. Então, existe um esforço de convencer
as diferentes áreas de uma corporação a seguirem com aquele financiamento para aquele conjunto de projetos. Dentro do desafio da comunicação, ele está muito ligado a como que a empresa vai prestar essas contas que eu comentei. Então, como que ela vai selecionar os projetos, como que ela vai explicar o critério que ela usou para selecionar aqueles projetos, como que ela vai rastrear e ser transparente em relação àquela prestação de contas. E isso tem que ser uma atividade de rotina. Então, todas as áreas que precisaram ser convencidas no desafio de gestão, elas vão precisar estar usando a mesma narrativa no desafio da comunicação, para poder ganhar a confiança do mercado e dos investidores. E, por fim, o desafio é o de monitoramento, que é para todos os projetos que foram listados e que estão recebendo um aporte de capital, você conseguir, ao longo de todo o ciclo de vida daquele projeto, comprovar o uso daqueles recursos, o cumprimento dos indicadores que foram prometidos na época da captação, e fazer todo esse acompanhamento do portfólio de projetos. Então, tem esses 3 principais desafios. E aí, trazendo alguns cases para vocês, eu trouxe 4 aqui. O primeiro foi um case que a gente, no caso, eu coordenei a auditoria para esse projeto, então foi o primeiro certificado recebível do agronegócio que foi feito no Brasil. O cliente chamava Taboa, é uma ONG de agricultura familiar comunitária, e eles captaram o recurso para fazer todo um fortalecimento da agricultura familiar dos produtores de cacau no sul da Bahia e com isso, proteger toda a área de Mata Atlântica que estava no entorno dessa produção de cacau. Os outros 3 projetos são projetos de outros setores, como papel e celulose, cimentos e neoenergia. Só para continuar, então, os outros 3 cases são de empresas, como eu falei, papel e celulose a Suzano, cimentos a Votorantim e de energia renovável, no caso a neoenergia. Então, tanto a Suzano quanto a Votorantim Cimentos, eles definiram indicadores de desempenho ambiental e eles conectaram esses indicadores de desempenho ambiental à taxa de juros. Então, naquela abordagem que eu comentei, se eu cumprir esse indicador, eu posso ser bonificado no meu crédito, e se eu não cumprir, eu posso ser penalizado. E aí, no caso da Suzano, ela definiu um indicador que era o quanto de emissão de gás de efeito estufa, toneladas de CO2 equivalente, ela produz por tonelada de papel e por tonelada de celulose produzidos. No caso da Votorantim Cimentos, ela já fez um outro tipo de indicador, que é a emissão de CO2 por tonelada de cimento produzida, e, na verdade, eles têm 3 indicadores que compõem esse indicador como um todo, né? A emissão anual é uma delas, depois tem uma taxa de substituição térmica na produção de cimento, e a proporção que eles usam de clinker na produção de cimento também. Então, são esses 3 indicadores que compõem o desempenho do projeto vinculado ao empréstimo que eles estão fazendo com a taxa de juros que vai ser utilizada no projeto. E, por fim, a Neoenergia, que fez uma emissão em relação à expansão da geração de energia renovável. E, no caso deles, foi um título verde tradicional, onde eles fazem o monitoramento da quantidade de recurso alocado nos projetos de energia renovável selecionados na época, né, selecionados e propostos para os investidores. Então, eles acompanham alguns indicadores dentro da implementação dos projetos de energia renovável, que inclui tanto o faturamento com a transmissão de energia renovável, quanto o incremento do faturamento com novos usuários, quanto o número de usuários da energia renovável que eles estão gerando. Então, esses são alguns exemplos de empresas que estão utilizando as finanças verdes para fazer transição para a economia de baixo carbono. Então, era basicamente isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Não sei o quanto eu fui muito detalhada, muito técnica ou ponto técnica, espero ter ajudado nas próximas discussões e ampliado aí um pouco esse leque de como que a química verde pode
provavelmente aí no médio prazo se beneficiar das finanças deles. Obrigada mais uma vez pelo convite, fico aí à disposição de vocês para algumas perguntas. Laura, muito obrigado pela palestra. Nós vamos dar início agora, então, à sessão de perguntas. Eu vou começar com uma primeira pergunta aqui. Você enxerga hoje algum tipo de conflito entre o mercado financeiro e as políticas públicas em relação às pautas ambientais? Ou você acha que ambos estão caminhando mais ou menos no mesmo sentido? Luiz, quando a gente olha para a prática e para discurso do mercado financeiro, ou inclusive das empresas, a gente vê diferentes gradações, né? Então, acho que, de uma forma, é muito difícil responder essa pergunta de uma forma geral, tá? Ou consolidada, porque a gente tem casos onde as ações estão convergentes, então a política está convergente com a atuação do mercado financeiro. A gente teve muito recentemente, acho que tem cerca de 3 semanas, a publicação das resoluções do Banco Central exigindo que todos os bancos privados no Brasil deem transparência à questão de risco em relação o risco do negócio, o risco da carteira investida em relação à mudança do clima. Então, existe claramente uma demanda do mercado financeiro em relação a isso. Mas, por outro lado, existem algumas esferas do setor financeiro que ainda se utilizam de critérios pouco exigentes para afirmar que estão alinhados à sustentabilidade. Então, acho que a gente tem uma variação muito grande de atores nesse circuito para eu poder te dar uma resposta super consolidada. Tá certo, obrigado. Mas, nesse caso, você conseguiria enxergar algum tipo de tendência nesse sentido? Se você consegue ver quem estaria mais empenhado nessa implementação de práticas mais sustentáveis? Existe alguma tendência nesse sentido ou não? Olha, quando a gente olha em termos de tendência, regulação nacional e internacional, é muito claro que existe uma tendência em relação a exigir sustentabilidade como critério, por exemplo, comercial, sabe? Ou como requisito de uma determinada compra, ou requisito de uma determinada parceria bilateral ou multilateral. Então, de forma muito clara, é uma tendência que sustentabilidade passe a ser requisito, requerimento, critério de seleção, como a gente melhor quiser chamar aqui, tá? Só que a gente, no Brasil, a gente tem historicamente muita política pública e pouca fiscalização. Então, uma coisa é o que a gente tem previsto e escrito como tendência regulatória, como tendência, inclusive, de mercado, e a outra é o que a gente realmente consegue colocar em prática. Então, essa assimetria entre o que a gente tem de política pública e o que a gente tem implementado na prática, a gente tem, inclusive, dificuldade de monitorar como que isso anda, né? Mas, se eu fosse falar, a minha percepção é que, sim, tem uma tendência muito grande para que todos os aspectos de sustentabilidade, não só em relação à mudança do clima, que é a área que eu atuo há mais tempo, possuem uma tendência de tornar regulações mais restritivas e mais exigentes. A Fernanda fez uma pergunta aqui no chat. Ela gostaria de saber qual o maior desafio da química verde para os próximos anos. Existe alguma perspectiva de tendência a novos investimentos, como, por exemplo, a tecnologia à base de hidrogênio? Fernanda, eu não sou uma super expert em química verde. Acho que até que a gente deve ter colegas aqui muito mais especialistas que eu. Mas, quando a gente fala de tendência e investimento como tecnologia à base de hidrogênio, é muito nítido que hidrogênio é colocado em todos os cenários de energia futura como uma energia necessária para as indústrias, principalmente siderurgia, nessas indústrias mais de base, como a siderurgia. Então, eu enxergo que sim, há uma perspectiva de investimento, existe uma aliança no Brasil para hidrogênio,
E existe também uma pressão para que esse hidrogênio seja de base renovável. Então, que por mais que existam possíveis tecnologias como hidrogênio azul, que capture, né, dependendo da origem que a gente vai ter esse hidrogênio, ele pode ser verde ou azul. Então, se ele vier de uma base renovável e a pressão é para que ele seja de base renovável e seja caracterizado como verde, do que ele vir de, por exemplo, originado do gás natural e ter a captura das emissões e se tornar o hidrogênio azul. Então, diria que sim, existe uma aposta muito grande no hidrogênio, e o Brasil, se não me engano, já tem 2 projetos pilotos, né? Um no Ceará, com o próprio governo do Ceará, e o outro entre a Siemens e a Eletrobras. Obrigado. O Jorge fez uma pergunta aqui também. Ele queria saber o seguinte: caso eu tenha um projeto inovador com grande potencial ambiental e social, quais são as alternativas e caminhos disponíveis para conseguir apoio econômico para viabilizá-lo? Qual seria o melhor caminho que as startups devem seguir para se viabilizarem, tendo um viés de sustentabilidade? Jorge, essa pergunta também não é simples, mas com esse olhar de startup, o caminho que eu tenho observado que tem sido, não posso dizer de maior sucesso, mas com maior probabilidade, pelo menos, de sucesso, é de tentar se associar a uma grande empresa para poder ter uma âncora que apoie o potencial inovador, ambiental e social do seu projeto, para que no primeiro momento você tenha, né, um capital semente para melhor estruturar o seu projeto, para depois, no segundo momento, buscar um financiamento, por exemplo, verde, por meio de um título, por meio de uma operação de crédito com um determinado indicador. É sempre muito importante que todos esses projetos tenham de forma muito clara como que eles geram receitas no final, né? Tipo, para aquela determinada empresa, como que eles se complementam dentro de um modelo de negócio mais consolidado. Tem uma pergunta para você, Laura. Você acha que o Brasil teria condições em assumir um protagonismo em finanças sustentáveis no mundo? E quais seriam hoje os países que são protagonistas nessa área e que mais atraem o mercado? Uhum. Hoje, sem dúvida, o Reino Unido é o país, é o grupo de países que mais atua no tema de finanças sustentáveis, tanto em termos de criar instrumentos inovadores, né, quanto em termos de investir em projetos desse tipo. E eu acho que sim, o Brasil tem um potencial gigantesco para finanças sustentáveis e principalmente em poder captar recursos com essa característica. Eu posso compartilhar com vocês depois um artigo que o Comitê de Pesquisa e Inovação em Finanças Verdes escreveu, que é um comitê que eu coordenei um tempo atrás, que olha para os números e para as demandas de infraestrutura no Brasil e faz essa ponte com o que seria a demanda, na verdade, a oferta que a gente poderia ter de finanças verdes. Então, é sem dúvida um país que tem muita oportunidade para todos os setores que eu já citei para vocês. Eu acho que quando a gente olha para o setor privado no Brasil, a gente tem evidências que ele está tentando surfar de alguma forma essa oportunidade por conta daquele gráfico que eu mostrei de como que as finanças verdes no mundo dentro do setor privado está evoluindo. Então, aquele valor que eu mostrei de a gente chegando em cerca de 24 bilhões de dólares acumulado desde 2015, e como esse número vem crescendo ao longo dos anos, e em 2021 foi um boom, ele mostra de forma muito clara o tamanho dessa oportunidade para quem tem determinada envergadura para aproveitar. Quando a gente fala de setor público, também acho que é muito claro essa oportunidade para o Brasil, então acho que existe um caminho para os diversos ministérios do Executivo captarem recurso internacional para o agro, para a infraestrutura, e aí energia, saneamento, para poder financiar diversos projetos com características sustentáveis para o Brasil. Tá ótimo, Laura. Laura Buquerque, eu queria te agradecer muito, mais uma vez, pela palestra.
Se você quiser fazer mais alguma consideração final, fique à vontade. Nós colocamos aí no chat a lista de presença e já vamos dar os nossos avisos finais. Luiz, acho que só agradecer mais uma vez. Eu espero que eu não tenha falado muito tecniquez para vocês. A primeira vez que o convite veio, eu fiquei um pouco na dúvida. Não, mas por que vocês querem que eu de finanças fale de química verde? Mas depois, conversando com a Simária, com você, eu entendi um pouco mais da pegada e do objetivo que a ACS e a FRJ tem. Desejo muito sucesso aí nas empreitadas que vocês tiverem e espero ter contribuído. Obrigada. Obrigado, Laura. Bom, agora a gente vai passar os nossos avisos finais. A Gabriela, que é a nossa vice-presidente, vai fazer a apresentação aqui. Eu gostaria de agradecer novamente a você, Laura, por ter aceito o convite e por todo esse conteúdo compartilhado. Foi ótimo. Agradecer também aos participantes. Aqui são nossas redes. Não deixe de seguir o CEPSA e compartilhar nosso trabalho, acompanhando ele. Através dessas plataformas, nós postaremos mais sobre os eventos e conteúdos de Química Verde. Então, sinta-se à vontade para interagir conosco por lá. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
Vamos dar início, então, ao nosso webinar.